Gravação da nossa aula. Você sabe que depois eu disponibilizo essa aula online. Geralmente eu publico essas aulas no YouTube, que serve como um arquivo das nossas disciplinas. E na aula anterior, agora deixa eu mutar você, Maria Clara. Na aula anterior, eu fiz uma revisão conceitual, né, sobre as diferentes abordagens teóricas da ética. Tá? A gente ainda está no campo das abordagens tradicionais. Eu mencionei para vocês que existem três grandes linhas, né? Começando lá na Antiguidade Clássica, com a ideia que vem lá de Aristóteles, da ética das virtudes, em que eu mencionei para vocês, que a ética não seria, na visão de Aristóteles, um sistema de regras definido, um sistema de valores abstratos, nada disso. A regra teria a ver com a forma como o indivíduo vive e age na sociedade a qual ele pertence. Então, toda a ética seria, digamos assim, relativa. Eu estou fazendo essas pausas porque eu estou parando para aceitar as pessoas que estão entrando, tá? Ok. Boa noite, Márcia Albertoni. Quem mais que entrou aqui? Ok. Tá, legal. Então, só para destacar bem, né? Então, estou trazendo uma síntese daquilo que eu já mencionei antes, né? Sobre ética das virtudes. Tá? Então, ética das virtudes é aquela perspectiva que não está voltada a valores abstratos, não está voltada a regras específicas, mas a um cultivo individual da educação, né, voltada a harmonizar a busca do indivíduo pelo seu próprio bem com a busca pelo bem comum. Tá? Então, a ideia de que o indivíduo virtuoso é aquele que consegue fazer bem essa harmonização entre a busca do seu bem e do bem comum, né? E que isso é o processo de busca da felicidade. Né? Então, é uma perspectiva em que vincula a ética à busca por uma boa vida, pela felicidade, pelo bem comum, mas que fortemente depende de concepções sociais do que devemos ser. Em outras palavras, é uma perspectiva que parte do pressuposto de que existem papéis sociais determinados e que o agir ético tem a ver com cumprir bem o seu papel. Então, o professor, para ele agir eticamente, ele tem que cumprir bem o papel de professor, que, em um determinado momento, pode ser diferente do papel de um policial, por exemplo. Então, diferentes papéis sociais podem trazer diferentes obrigações éticas. Né? Inclusive, a gente pode ver conflitos ocorrerem quando a pessoa navega entre diferentes papéis. Então, eu já vi uma situação, por exemplo, de um estudante de direito que estava se formando, estava fazendo prática jurídica, isso foi lá em Santa Catarina, e fazendo o estágio obrigatório, né, que atende as pessoas que buscam assistência jurídica. E na hora, a pessoa que buscava assistência jurídica tinha um mandado de busca e apreensão e o estudante era policial. E aí,
na hora que o sujeito se identificou buscando assistência jurídica dentro do escritório modelo da universidade, aí o aquele que naquele momento era o estudante de direito, era alguém que estaria no papel de buscar a fazer a defesa jurídica, né, do interessado, ele, na verdade, retorna ao seu papel, digamos assim, que legalmente se sobrepõe, né, que era o do policial, que estava fazendo o curso de direito. Então, esse é um exemplo de como a ética, desde muito cedo, na discussão, tem a ver com papéis sociais e pode ser relativo, pode ser particular. Né? Então, aquela perspectiva mais tradicional, aristotélica, de ética das virtudes, como sistemas particulares de ética. Essa visão, ela é contraposta na modernidade pelos autores que vocês já estão cansadas e cansados de saber, né? Porque vocês fizeram a faculdade de Direito, tiveram teoria, história, filosofia, sociologia do direito, toda baseada mais ou menos na mesma coleção de clássicos, digamos assim, do pensamento jurídico, que influenciam muito o direito, que são os jusnaturalistas, os contratualistas. E eles formulam as bases também de um referencial ético, da ética como um conjunto de obrigações, como um conjunto de deveres. E aí a gente chama teorias que discutem a ética como esse conjunto de deveres, de deontologia. Né? E, na perspectiva do contratualismo, a gente identifica que o indivíduo, a partir da sua própria vontade, ele pode, digamos assim, adquirir obrigações, deveres, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista moral. Então, nessa perspectiva, a ética seria basicamente uma investigação sobre os deveres fundamentais que nós temos, né? Uns para com os outros, digamos assim, socialmente, partindo de uma formatação mais abstrata e uma busca por valores universais. Tá? Então, essa é a perspectiva talvez mais influente, é, que tem maior impacto na formação do pensamento jurídico moderno, mas que causa mais controvérsias também por essa busca, às vezes pela racionalização, pela legitimação de ideias ou valores que são particulares de uma época, de um lugar, do, do, de países que estavam num contexto de expansão imperial, de conquista, de colonialismo, e que querem projetar seus valores e as suas concepções como universais. Então, esses são os autores que eu já mencionei para vocês já conhecem, como Hobbes, Rousseau, que existem variações entre eles, mas todos eles meio que voltam à ideia de que a sociedade pode ser pensada como um contrato social. Só que diferente de um contrato normal, em que o fundamento da obrigação seria a livre manifestação da vontade do indivíduo, esses autores deixam de lado a questão da verdadeira vontade individual, se você quer ou não participar das leis, da sociedade, das obrigações coletivas, e substituem a vontade pela ideia de razão. Então, fundamento das obrigações estabelecidas pelo contrato social, que se supõe existir em sociedade, seria a racionalidade dessas obrigações.
de que elas se impõem porque são racionais, porque são necessárias. E aí vem teorias sobre o ser humano que dizem, por exemplo, algumas, que se não existisse o Estado, as pessoas se matariam todas, seria uma grande violência, seria uma coisa, um estado insuportável, miserável, terrível, e ignorando completamente a história dos fatos e a existência de sociedades sem estados centralizados, sem polícia, sem leis escritas. Esses autores chegam à conclusão de que se a gente se encontrasse numa situação em que não tem Estado, não tem polícia, não tem governo, não tem leis, não tem nada disso, a primeira coisa que a gente faria era fazer tudo isso. Fazer exatamente isso que a gente tem hoje, que é um Estado legalmente instituído, que é, assim, a grande referência, não só das leis, mas também, em certa medida, da moral social. Porque, em última análise, diz o que é proibido, o que é permitido, incentiva ou desincentiva comportamentos sociais. Bom, existe uma terceira perspectiva que não tem a ver com as duas anteriores, que se distancia tanto da ideia da ética da virtude individual, quanto dessa ideia mais abstrata de valores universais, de direitos naturais. Essa terceira perspectiva é a perspectiva da ética baseada nas consequências, né, o consequencialismo, que tem as suas subdivisões, e eu trouxe uma apresentação aqui, e depois eu quero falar sobre essa apresentação também com vocês, tá? Eu trouxe uma apresentação aqui para a gente ilustrar essa perspectiva. Vamos lá. Olha que padrãozinho, que fofo. É bem estereótipo essa imagem. Então vamos conhecer o consequencialismo. Consequencialismo, vejam vocês, né? Deixa eu ver como é que está aqui a nossa imagem. É uma teoria da ética que defende que a moralidade de uma ação deve ser avaliada pelos seus resultados. Tá? Uma definição bem simples. Deixa eu... Existem diferentes teorias que a gente pode chamar de consequencialistas, tá? Mas a gente pode enumerar alguns princípios em comum. Começando pela ideia da maior felicidade. A ideia de que as ações a serem avaliadas do ponto de vista ético devem buscar maximizar felicidade, minimizar sofrimento. Alguém consegue pensar em alguma ação que promova a felicidade ou que reduza o sofrimento? Eu vou dizer assim, talvez uma medida que reduza o preço dos alimentos vá promover maior felicidade. E as pessoas vão poder se alimentar melhor. Será que isso é um bom exemplo de uma ação, né, capaz de promover a felicidade? Uma campanha de vacinação que previne doenças e, portanto, vai minimizar o sofrimento? Então, vejam que bons exemplos para essa perspectiva muitas vezes vêm de ações governamentais. Ações governamentais são bons instrumentos para a gente apreciar através do consequencialismo. Segundo ponto que a gente
precisa discutir no consequencialismo é como a gente avalia as consequências imediatas e de longo prazo. Então, consequência, ela não tem um prazo determinado. E não há uma hierarquia clara entre o presente e o futuro. Intuitivamente, e assim, do ponto de vista cognitivo, todos nós tendemos a valorizar mais aquilo que é mais imediato e menos o que é mais distante no tempo. E existem boas razões para isso. Por outro lado, é muito difícil fazer um cálculo e determinar o que vale a pena privilegiar um ganho imediato ou um ganho de longo prazo. Então, muitas vezes a gente vai dizer que uma medida, até mesmo para a gente, né, como tomar um antibiótico, tipo um conjunto de medicamentos, pode ser bom ou necessário ou importante no curto prazo, mas pode causar prejuízos a longo prazo. Então, por exemplo, a gente está com na aula passada, no turno, até a gente conversou sobre o fato de que o carro mais barato, o carro novo no Brasil, custa quase R$ 80.000. O carro produzido, novo, mais barato, custa quase R$ 80.000. E aí uma das medidas que o governo está analisando é como aumentar a produção de carros no Brasil, tentar baratear os carros, porque basicamente as, as montadoras, as fábricas no Brasil estão com a metade da capacidade ociosa. Poderiam estar produzindo o dobro, simplesmente não estão, por conta da fraca atividade econômica que se estabeleceu nesses últimos anos. E aí vem uma questão, né? Um governo, ele deve, por exemplo, incentivar a maior produção de carros, que vai trazer um benefício econômico imediato, mais empregos, vai ajudar a distribuir renda para a classe trabalhadora, vai ajudar a dar acesso a consumo às pessoas, mas essa medida ela tem muitos custos de longo prazo, tanto porque para as famílias adquirir carros é uma coisa patrimonialmente perigosa, negativa, ainda mais com juros muito altos, né? Muitos custos, a coisa se deprecia, você sofre um acidente, às vezes você consegue mais oportunidades de trabalho, mas às vezes isso atrapalha do ponto de vista coletivo, urbano, poluição, trânsito e tudo mais. Por outro lado, investir em linhas de transporte público, de trilhos, por exemplo, demora muitos anos. Aí vai trazer uma consequência positiva de longo prazo, mas se demorar 5 anos, se a gente ficar mais 5 anos nessa estagnação econômica, também a consequência é muito ruim. Então vejam como que pode ser difícil lidar com essas duas pressões, o curto e o longo prazo. E não existe uma resposta óbvia sempre. Tá? Então, veja que nós trazemos de volta aqui no consequencialismo a ideia de um julgamento aberto, complexo, que não tem uma resposta óbvia num valor que vai prevalecer. Então, alguns hoje defendem que a gente precisa pensar no interesse ético das gerações futuras dos seres humanos que ainda não existem. Né? Enquanto que muitas pessoas estão soando o alarme que a gente precisa usar os nossos recursos para
ajudar e resolver a vida das pessoas que estão aí, que existe uma infinidade de medidas que podem ser adotadas para salvar as vidas de pessoas que já existem. O terceiro ponto essencial, consequencialismo, é ponto de vista objetivo ou neutro, digamos assim. A ideia de não discriminação. Né? Então, a gente não pode aplicar uma visão, uma análise consequencialista e dizer que a gente vai estar fazendo um julgamento ético se a gente não analisar os interesses de todas as pessoas afetadas pela ação, ou pela lei, ou pela política pública em questão. Então, elemento, esse terceiro elemento ele serve para garantir a qualidade da análise do julgamento ético. E também porque muitos críticos, por exemplo, tendem a dizer assim: bom, a gente não pode se apegar somente aos resultados para o julgamento moral, porque talvez para promover o bem-estar da maioria possa ser útil suprimir, oprimir, explorar uma minoria. Então, isso seria um argumento que deslegitimaria, né, essas análises, por exemplo, que buscam a maior felicidade. Vejam como o princípio número 3 ele vai mitigar ou ele vai moderar o princípio número 1. Entenderam esse ponto? Quer dizer assim, se meu julgamento ético visa buscar a maior felicidade, eu poderia dizer assim, não, vai promover a felicidade uma coisa que estabeleça um sistema de discriminação, em que a maioria é beneficiada às custas de uma minoria oprimida. Então, isso é visto como um problema ético, de uma teoria que busque apenas promover a maximização da felicidade. O terceiro princípio diz que a gente precisa avaliar essa promoção da felicidade, mas de um ponto de vista não discriminatório. Então, levando em consideração os interesses dos envolvidos. Como eu mencionei antes, né, existem diferentes tipos de consequencialismo. Esses aqui são três, servem de uma ilustração. O primeiro é a versão mais clássica do ponto de vista filosófico, que é o utilitarismo, que foca nessa ideia de que é a felicidade, é aquela relação entre dor e prazer, é uma espécie de cálculo científico, é aquilo que o julgamento ético deve levar em consideração. Né? Eu quero promover o máximo de bem-estar, ou de saúde, ou de qualquer palavra que contribua para essa noção ampla de felicidade. Então, esse é o tipo de teoria que vem do século XVIII, século XIX, né, de um debate em que estava predominando aqueles autores que eu estava mencionando antes, da deontologia, do universalismo, dos valores abstratos, universais, vinculados também àquela ideia de imperialismo. E os proponentes do utilitarismo, como Bentham e Stuart Mill, eles vão é, tentar colocar o ser humano como um ser natural, a população, no centro da avaliação do que é certo ou errado, do que é ético ou antiético. Então, fazer o bem natural para as pessoas, bem natural, que significa alimentação, segurança,
saúde, moradia, desde as coisas mais básicas até as coisas mais elevadas, como educação, cultura, autonomia, tudo isso se enquadra numa definição ampla de felicidade. Então, eles pensam que isso resolve aquele dilema que a gente pode deixar de lado, aquelas questões de valores universais, que eles não se interessam, eles acham que aquilo é um discurso filosófico fraudulento, eles acham que o que a gente tem que focar é no bem-estar das pessoas concretas. Tá? E o que vai promover o bem-estar das pessoas também vai variar de cultura para cultura, mas a ideia geral vai ser a mesma. Então, são algumas das linhas básicas do utilitarismo. Consequencialismo também pode ser aplicado a análises ecológicas. Né? O ambientalismo usa muito o ponto de vista do consequencialismo, para analisar o impacto da ação humana no clima, no meio ambiente, no ecossistema, na extinção das espécies. Tá? Então, muito da ecologia, dos estudos da ecologia, eles vieram da experiência da análise de consequências da ação humana no ambiente. Como, por exemplo, quais são as consequências da introdução de uma espécie invasora num habitat? E aí, quando se traz um animal ou uma planta para o Brasil, né, para a América, para a África, para a Austrália, quando há essas, essas transferências, às vezes acontece pelos navios mercantes, a globalização acaba levando de um lado para o outro animais que desestabilizam ecossistemas. Além disso, uma perspectiva consequencialista também pode pensar no bem-estar coletivo do ambiente, em que os seres humanos são apenas uma parte desse ambiente. Quer dizer, o bem-estar dos animais, o bem-estar das plantas, da água, da natureza como um todo, pode ser avaliado independentemente dos valores humanos. Então, essa é uma perspectiva até que vai além das fronteiras de uma definição de ser humano. Então, uma perspectiva ética que pode ser aplicada à natureza, às relações da natureza e à interação entre o ser humano e a natureza. Uma terceira perspectiva, um terceiro tipo de consequencialismo, tá? Pode simplesmente identificar como o egoísmo moral. Então, quando a gente fala do capitalismo, do neoliberalismo, das doutrinas da ação econômica racional, é, tem um monte de teorias na economia, né? Teorias das escolhas racionais. Então, existem diferentes abordagens teóricas que vão identificar o ser humano como homo econômicos, como um indivíduo que busca, quase como que uma calculadora ambulante, maximizar o seu próprio bem-estar, os seus próprios ganhos, evitar prejuízos. Então, esse modelo, né, de identificar o ser humano como alguém que busca fazer uma contabilidade, de sempre trazer mais ganhos para si e menos prejuízos, também é um tipo de consequencialismo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma política tributária, uma política fiscal, levando em consideração que as pessoas vão buscar
sonegar impostos, elas vão tentar não pagar as multas, ou elas vão tentar se escapar das suas obrigações, se isso for mais fácil ou mais viável do que cumprir com as suas obrigações. Então, eu tenho que elaborar um sistema em que seja, por exemplo, conveniente pagar os impostos, que seja mais fácil, mais seguro você cumprir com as obrigações do que descumpri-las. Então, esse conceito de egoísmo moral, ele não é uma teoria para defender que as pessoas façam isso, né? Não é uma teoria prescritiva, é uma teoria descritiva. Ela tenta tratar o ser humano com presumir que o ser humano é assim, não todo mundo, mas em geral, né? Uma teoria genérica sobre o ser humano e o comportamento econômico das pessoas. E aí, levando em consideração que as pessoas vão tentar pegar carona, que as pessoas vão tentar evitar suas obrigações, responsabilidades, trazer os ganhos para si, etc. Quais, então, devem ser as medidas éticas a serem tomadas? Né? Vejam, portanto, deixando de lado aquele sistema de valores deontológicos do tipo, o ser humano deve cumprir as suas obrigações, é o papel do Estado garantir o cumprimento das obrigações. Por vezes, aí o cálculo vai ser, não, como que eu faço para evitar a trapaça ou renegociar dívidas tributárias, previdenciárias, e aí essa abordagem vai abrir um campo de argumentação em que a ética vai dialogar com o egoísmo. Não existe um único critério de avaliação das consequências. O utilitarismo, ele tenta definir o conceito de felicidade, né, como assim o parâmetro fundamental. Porém, a gente não tem assim uma definição fechada do que é felicidade, porque ela envolve diversos elementos. Então, de maneira geral, né, as teorias consequencialistas, elas podem analisar quantidade, né, a quantidade de felicidade, o acesso que as pessoas vão ter a algum benefício. Então, um dilema, por exemplo, trazendo para o caso concreto da UFBA. A UFBA é uma universidade, talvez a universidade do Brasil, dentre as grandes universidades federais, que mais rapidamente e com mais extensão aumentou o número de vagas para alunos e abriu diversos cursos entre 2008, 2010, 2015, período em que a gente teve mais recursos alocados para a educação. Então, a gente pode fazer um julgamento ético de que se a proposta da instituição é promover o maior acesso possível, o maior número de vagas possíveis para a maior quantidade de pessoas possíveis, então foi plenamente bem sucedida, talvez a mais bem sucedida em expandir a quantidade de vagas para alunos, promover o acesso a vagas de ensino superior. Por outro lado, isso trouxe inevitavelmente uma queda muito grande na relação entre quantidade de professores por aluno e ainda mais quantidade de servidores por aluno. Significa dizer que o peso da administração, de gerir sistema de matrículas, de fazer com que as coisas funcionem, de alocar os materiais para a sala de aula, de distribuir os recursos para que as salas de aula, que os banheiros sejam limpos, sejam funcionais. Tudo isso foi prejudicado. Não propositalmente, óbvio,
mas uma questão matemática. Então, diante de vários outros critérios de alocação de recursos financeiros, materiais e tal, a gente pode dizer que a qualidade relativamente não foi, acaba sendo prejudicada. Então, talvez no critério da qualidade haja uma, um julgamento diferente. Por outro lado, a gente também pode juntar uma visão consequencialista a partir de conceitos sociais de justiça. Então, promoveu um acesso mais justo às vagas, às políticas de educação, contribui em alguma coisa para a justiça social, para o papel da universidade na sociedade, através da pesquisa, da extensão, das políticas educacionais. Então, qual que é o papel das cotas, qual que é o papel de outras ações que vão é, promover princípios de justiça. Então, isso já é um julgamento diferente do julgamento acerca da quantidade de vagas ou da qualidade das instalações. E um último critério, também relevante, né, que merece uma análise própria, é da sustentabilidade dessas ações. Então, a definição mais tradicional de sustentabilidade se refere às necessidades das gerações futuras, mas do ponto de vista da nossa realidade educacional aqui, que a gente sofreu bastante nos últimos anos, também se refere a uma questão de sustentabilidade orçamentária, né? Porque a gente teve a expansão das vagas no momento em que tinha mais recursos, aí depois diminuiu muito a quantidade de recursos, mas obviamente não podia diminuir a quantidade de vagas, porque vocês têm uma responsabilidade para com os alunos, para com os cursos, para com a entrada e a saída de um aluno de uma graduação de 4 anos, de 5 anos. São vidas, são carreiras inteiras que dependem disso. Então, a gente chegou a situações quase que insustentáveis, né? Nesses últimos anos, do ponto de vista material. E aí, um desses elementos, nenhum desses critérios, gente, ele é hierarquicamente superior aos demais. Então, são 4 critérios de avaliação que podem ser igualmente relevantes dependendo do contexto, dependendo do que a gente está discutindo. Então, vejam, consequencialismo, esses conceitos não são uma doutrina fechada, mas são pontos de referência para um debate ético, para uma discussão. Aqui tem 3 exemplos clássicos que geralmente se usa para discutir o consequencialismo. O primeiro exemplo muito tradicional é a ideia de eutanásia, que se refere a que pode ser analisado do ponto de vista da autonomia individual, pode ser analisado do ponto de vista de vários outros valores, mas pela ideia também do, da mitigação do sofrimento. Então, qual que é a medida que vai evitar sofrimento? Qual que é a medida que vai promover o bem-estar? E aí existem muitos desenvolvimentos recentes hoje, um campo relativamente novo de cuidado com o bem-estar, com a atenção ao processo de morte. Quer dizer, todos nós morreremos e a gente vive geralmente num negacionismo da morte. Ah, não pensar sobre isso, o que faz com que tudo que gira em torno da morte acabe virando parte de um processo de busca por salvar a vida da pessoa num hospital, com medicamentos, fazendo tudo o possível e impossível, quando que isso pode acabar trazendo mais sofrimento, menos
qualidade de vida, menos bem-estar. Então, uma análise consequencialista deixa de lado argumentos fundamentalistas sobre vida, sobre deveres, e traz a ideia de o que a gente pode fazer para ter o melhor resultado, que é uma vida boa, uma morte boa também. O segundo exemplo tradicional se refere à preservação da natureza, a ideia de que você tem uma obrigação de preservar a natureza, de calcular dentro das ações as consequências ambientais, as consequências sociais de uma ação, de uma atividade econômica, de uma regulação, assim por diante. Né? Então, toda análise ambiental é muito fortemente voltada à análise consequencialista. E alguns temas também em torno do aborto giram muito em torno dessa ótica do consequencialismo. Quer dizer, em vez de se trabalhar com o valor abstrato ou fundamental da vida, ou da identidade da pessoa, se existe ou não, se é um direito ou não, avaliar as consequências daquele processo. Né? Se, em casos em que não há viabilidade fetal, que há risco à saúde da mãe, isso é uma das discussões que estavam por trás também da expansão, né, das hipóteses de aborto legal no Brasil, estão relacionadas a argumentos de consequência e não a argumentos de valores e direitos fundamentais. Obviamente, né, existem diversas críticas ao consequencialismo, e essas críticas elas também são bastante relevantes, tá? Porque o consequencialismo ele é fundamentalmente controverso, polêmico, principalmente que ele não traz, né, nenhum sistema assim muito bem definido do que fazer, do que não fazer. Ele é fundamentalmente flexível. Ao mesmo tempo, também ele acaba muitas vezes ofendendo, né, sistemas de valores muito consolidados socialmente. Né? Então, a primeira grande crítica ao consequencialismo é a sua um possível excesso de subjetividade, porque afinal de contas, para avaliar a felicidade, para avaliar as consequências de uma ação, tudo isso pode variar de pessoa para pessoa, seja dos envolvidos, seja de quem está avaliando, de quem está analisando. Como é que existe muita dificuldade de atribuir valores. O que deve preponderar, como eu já mencionei anteriormente, né? Uma ação imediata ou uma ação que beneficia no longo prazo? O que deve prevalecer? Né? A saúde, a alimentação, a segurança. Então, tudo isso vai depender do ponto de vista subjetivo. Alguns acham isso um grande problema, quer dizer, algo que retira a credibilidade dessa abordagem, enquanto que outros vão achar que isto é algo que precisa ser admitido, de que no fundo, a gente vai ter que sim lidar com questões que são subjetivas, né, de avaliação de valores, e que não tem escapatória, de que a gente precisa discutir essa subjetividade mesmo. E, em outras palavras, a gente tem que se entender sobre isso. Né? Segundo ponto, reducionismo moral. Né? Tem um erro de português aí na apresentação, já vou falar mais sobre isso. Então, algumas pessoas argumentam que a moralidade não pode ser apenas alguma coisa instrumental, referente a cálculos matemáticos, uma espécie de contabilidade mental, né? De assim, se a dor for menor do que o prazer, se causa um prejuízo, mas no futuro causará um benefício maior.
Então, isso basta para que uma ação seja considerada moral ou imoral. Então, isso parece uma visão reducionista da ética. Então, essa perspectiva consequencialista, ela muitas vezes entra em confronto com concepções culturais, com concepções morais mais complexas do ser humano, né? De que, de fato, nós não somos calculadoras ambulantes. Por mais que a gente tenha a capacidade de calcular, a gente também tem outras formas de agir e pensar que não se resumem a esse cálculo matemático. E, por último, a terceira crítica principal ao consequencialismo é talvez a falta de atenção a elementos de justiça social. Não elementos de justiça social daqueles básicos, assim como promoção da saúde, educação, moradia, bem-estar, tudo isso digamos assim, a abordagem mais tradicional do consequencialismo. Mas demandas de justiça social que envolvam ir além desse cálculo neutro, digamos assim, demandas de justiça social que envolvam reconhecimento da identidade, que envolvam uma ideia de reparação histórica, que envolvam uma envolvam um reconhecimento de valores culturais, tá? Que não tratem, portanto, os seres humanos como apenas objetos de um cálculo, mas como pessoas que têm vozes, que merecem ser ouvidas e assim por diante. Então, não existe uma relação assim difícil entre consequencialismo e concepções de justiça social, tá? Porque às vezes as demandas de justiça social casam muito bem com a visão consequencialista, mas às vezes não. Então, esse é um ponto a se considerar. E, por último, então, para a gente concluir esse ponto, né, se a gente quiser fazer um guarda-chuva, que eu já não necessariamente a gente precisa aderir a essa interpretação, mas alguns sugerem que pode existir, a gente pode tirar lições universais, os princípios universais, né, de coisas que todas as abordagens consequencialistas têm mais ou menos em comum. A ideia de um direito à felicidade ou a busca por uma vida melhor, isso sendo um objetivo ético em comum, em consenso, que não é um sistema de valores universais, mas é um princípio que pode mediar o diálogo entre diferentes culturas, diferentes nações, é um princípio não particular, né, nesse sentido, portanto, universal, mas não universal naquele sentido imperialista, digamos assim. É possível também, né, adotar consequencialismo moderado, tá? Então, esse é um ponto que vale a pena destacar, que o consequencialismo puro raramente é o tomado de forma radical, dogmática. Pessoa 100% consequencialista, tá? Ela está calculando tudo o tempo todo para julgar eticamente as suas ações. Não. Geralmente, os princípios consequencialistas eles são combinados com outros princípios éticos, justamente porque essa mistura ela vai temperando, digamos assim, aquelas críticas anteriores sobre a dificuldade de compatibilizar com justiça social ou com aquela subjetividade excessiva ou reducionismo. Então,
Geralmente, o que a gente tenta implementar é uma abordagem eclética, em que o consequencialismo ele faça parte do nosso julgamento, mas não é assim um fundamento radical. Especialmente porque, e aí esse é a minha gata está tentando entrar aqui no escritório, está fazendo um barulho aqui. Um último ponto aqui é essa ideia do mundo complexo. Tá? Essa é uma conclusão que deve ser assim um ponto de partida para qualquer discussão ética hoje. A ideia de que a gente vive em sociedades cada vez mais complexas, sociedades multiculturais, sociedades que lidam com mudanças tecnológicas muito rápidas, mudanças sociais muito rápidas, cujas tradições, costumes, experiências do passado, elas, apesar de serem importantes, elas acabam não sendo suficientes para dar respostas aos nossos dilemas. Então, a gente precisa lidar com uma complexidade cada vez maior. Então, ser capaz de avaliar as consequências das nossas ações é uma habilidade fundamental hoje. Tá? Só um minutinho. Muito bem. Gente, falei demais. Quero agora ouvir de vocês duas coisas. Né? Primeiro, sobre a exposição, sobre o conteúdo, se ficou claro, se vocês têm dúvidas, o que vocês gostariam de comentar a respeito do assunto. E segundo, me digam aí se vocês identificaram alguma coisa estranha, diferente e tal na aula, na apresentação. Eu disse para vocês que essa aula seria uma aula experimental. O que vocês acham? Eu particularmente achei muito bom o uso dos slides, professor. Ficou bem interessante a gente visualizar, dá para organizar melhor o caderno, realmente ficou bom. Ao menos isso eu percebi. Para mim fez diferença. Quem mais? Bom, eu vou retomar um ponto que eu mencionei ali no final da apresentação, essa ideia de que a gente vive num mundo cada vez mais complexo, que a gente está passando por diversas transformações tecnológicas, diversas transformações que vão, de certa maneira, desestabilizar as nossas relações econômicas, sociais, às vezes até de ensino, relações profissionais, a carreira que vocês estão, as carreiras, né, que vocês estão adentrando, vão ser profundamente afetadas nos próximos anos. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão se sentindo, se vocês estão, digamos assim, como é que vocês estão avaliando as consequências dessas mudanças tecnológicas, dessas mudanças socioeconômicas que estão pairando, digamos assim, sobre as nossas cabeças? Será que esses conceitos ajudam em alguma coisa para vocês discutirem a realidade de vocês?
E enquanto isso, eu vou fazer uma coisa aqui na frente de vocês, que é o seguinte. Eu não fiz os slides dessa apresentação, nem o que estava escrito, nem nada daquilo. Esse é um assunto que eu domino, eu estudo isso há mais de 10 anos. Então, não foi, assim, nada que eu copiei, digamos assim, de nenhum lugar. Mas eu, literalmente, inseri esse comando, que eu estou fazendo isso agora na frente de vocês, né? O consequencialismo é ético. Ele está fazendo uma apresentação nova, mais ou menos, deve repetir, talvez, algumas dessas coisas. Talvez ele construa algo diferente. Mas o slide que o Efferson elogiou e disse que ajudava bastante e tal, eu só dei o comando principal. Ele foi feito hoje à tarde, aí, em alguns instantes, pela inteligência artificial. E agora está sendo feito, tá sendo feito agora uma outra apresentação de slides. Vocês viram que eu coloquei ali um tema aleatório, né? Então, esse é mais escuro, preto e tal. E, e o que eu estou achando interessante é que eu não fiz o mesmo comando, eu tinha escrito diferente. E aí, por eu mudar um pouco as palavras, ele já está fazendo uma apresentação ligeiramente diferente. Acidentes automotivos, já está falando de outras coisas. E é lógico, gente, que vocês precisam desenvolver a habilidade de lidar com isso de uma maneira construtiva. Né? E principalmente compreender que isso precisa agora fazer parte da alfabetização de vocês. Né? Então, vocês precisam, pelo menos, entender essas coisas. Né? Porque a gente também vai lidar com uma grande mistificação de tudo isso. Inteligência artificial. Então, é, deixa eu ver como é que ficou. Ó, ainda está gerando. Às vezes tem coisas aqui que eu posso discordar, ou que às vezes pode não ser preciso, ou pode ser genérico demais. Tá? Então, nada disso pode ser usado transferindo a responsabilidade, transferindo a decisão, transferindo a análise para a inteligência artificial. Mas vocês vão ter que aprender a lidar com isso. O trabalho de vocês, se vocês não querem perder os seus empregos para a inteligência artificial, vai ter que ser focado em identificar o que vocês têm a contribuir com a inteligência de vocês, né? Utilizando aquilo que a força bruta da inteligência artificial vai conseguir adicionar. Né? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, já foram o quê? Sim, sim. É.
Então, bom, ó, Márcia, Davi, deixa eu fechar essa aba aqui. Eu acho que a maior, Quero ouvir de vocês, vai lá. eu acho que a maior dificuldade das pessoas, não sei, talvez a minha seja a minha, essa questão de conseguir utilizar de forma produtiva, entendeu? Tipo, não sei qual seria a forma de poder garantir um conhecimento essencialmente humano que não pudesse ser reproduzido pela inteligência artificial e que assim você se diferenciasse, entendeu? Tipo, Uhum. do robô, digamos, que possa fazer o básico. Acho que mais ou menos assim. Quer dizer, ainda não está claro o que a gente tem de especial, digamos assim, que a inteligência artificial não tem, né? É isso? É isso, eu acho. Então, essa é que é a tragédia do ensino, tá? Porque até várias vezes vocês me comentaram ao longo do semestre, professor, está tendo a reforma do currículo, então tinha que ter tal matéria, tinha que ter aquela matéria, ou aquela matéria e tal. E já não se trata mais de conteúdo, de matéria, né? O que todos vocês precisam desenvolver, e agora vai ser depois da faculdade, vai ser na vida profissional de vocês. Vocês precisam desenvolver habilidades, né? É claro que o conteúdo como aquilo que vocês vão utilizar. Quer dizer, alguns vão para o direito penal, alguns vão para o constitucional. Você ter um volume grande de conteúdo, de conhecimento, é muito importante, porque quanto mais coisas você conhecer, mais pontos de conexão você vai conseguir fazer, raciocínio, criatividade. Mas o que vocês precisam focar é em desenvolver habilidade. Desenvolver habilidade do quê? De leitura, de análise, de redação, de escrita, de argumentação, de interação agora com essas ferramentas, né? Então, todos vocês hoje conseguem escrever num computador, num editor de texto, o que não era verdade nos anos 90. Então, em alguns anos, vai ser uma habilidade necessária conseguir utilizar a inteligência artificial. E, na verdade, vocês já vão estar utilizando mesmo sem aprender. E esse é um problema que eu quero chamar a atenção para vocês. Quer dizer, provavelmente vocês já vão começar a utilizar sem aprender. Então, sejam conscientes no sentido de aprender a usar isso de forma propositiva. Busquem estudar, busquem aprender. E não simplesmente usem assim de maneira não refletida, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre vi assim alguns problemas no ensino superior, no como que a gente estuda na faculdade e tudo mais. Então, agora eu estou tentando aprender, né, melhor sobre isso. Já era uma coisa que eu vinha observando. O importante é a gente ter uma postura ativa em relação a essas coisas. Porque o que todos os sistemas de inteligência artificial, da forma como eles vão ser, assim, incorporados pelas plataformas, vão promover é a passividade. Passividade de, por exemplo, você não buscar mais, sei lá, o que você vai querer assistir. Você simplesmente fica parado e vai recebendo um monte de recomendações. Isso já promove a passividade, reduz a análise ativa, o processo de decisão.
Então, no campo do direito, isso é fundamental, de que vocês usem essas ferramentas para buscar mais, buscar melhor os precedentes, ou as peças, ou os conteúdos, mas que vocês estejam no comando, né? Que isso seja um processo ativo. O Efferson perguntou qual que é esse programa, né? Chama Gama. E eu literalmente descobri esse hoje. Eu estou pesquisando o tempo todo sobre isso, mas eu literalmente abri, esse faz apresentações. Abri, inseri isso aí e rapidamente teve um resultado. Eu não alterei nada, nenhuma palavra, nenhum slide, nem nada. Tanto que tinha um erro de português, digamos assim, porque ele pensa em inglês, digamos assim, né? E eu estava usando o português ali. Então tinha uma expressão que não traduzia bem. Mas eu estou fazendo isso numa aula experimental. Mas esse slide, esses pontos, esses argumentos, alguns sim, mas essa apresentação ela não reflete o meu estilo de aula, 100%. Não reflete o meu conteúdo, a minha leitura dessas teorias. Tanto que, se vocês depois olharem de novo essa aula, vocês vão ver que, sei lá, 90% das coisas que eu falei não estavam nos slides, não estavam tinha muito a ver com exemplos, com outras referências, que é o que eu trago do meu conteúdo. Então, eu não estou substituindo a minha aula pela inteligência artificial, ou a única coisa que eu fiz foi seguir esses slides que feitos pela inteligência artificial, né? A partir do meu comando. Davi, você quer usar o microfone ou não? Porque senão eu tenho que parar aqui para ler. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Mas consegui o que eu falei foi somente no sentido de que é normal uma resistência popular às novas tecnologias. Nós vimos isso na Revolução Industrial, com o ludismo, e vemos hoje uma resistência similar com os chatbots, com a inteligência artificial. Mas é preciso não ficar muito alarmado com isso, não, porque os chatbots eles são limitados a sintetizar coisas que já viram antes. Então, eles, por natureza, não são criativos. Eles são fadados a repetir o que leram. Por isso que eu vejo que a produção criativa ainda é algo particular ao ser humano. Nessa senda, nós veremos muito as inteligências artificiais sendo conjugadas com tecnologias já existentes, como carros, televisões, brinquedos, mas ainda assim ela será como se fosse o Jarbas do Homem de Ferro. O Jarbas do Homem de Ferro faz muito, mas, no entanto, quem brilha mesmo, quem faz as coisas, é o ser humano, é o Homem de Ferro. Uma analogia esdrúxula, mas eu acho que deu para ilustrar. Sim. Inclusive, uma descrição que até lembra bastante as descrições que as próprias inteligências artificiais tratam, de como elas tratam o assunto. Você perguntar aí para o chat GTP da vida, vai dizer mais ou menos esses mesmos argumentos, né? Justamente porque ela repete os bons argumentos aí que estão mais em voga, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente tem que trazer a ação humana, a decisão humana, o pensamento humano no centro, né? Na posição de protagonismo. Então, os riscos da inteligência artificial têm muito a ver com a transferência de responsabilidade, com a passividade, com a inação, que podem ser facilitadas, principalmente
porque as pessoas podem não perceber que essas novas tecnologias, elas precisam ser, como é que eu vou dizer? A gente precisa ter muito mais consciência acerca delas, tá? Porque elas potencializam, né? Talvez elas possam aprofundar desigualdades, né? Relações de poder, de exploração, de consumo, ou de acumulação de capital, ou de exploração do trabalho. Tá? Por outro lado, se a, a gente tiver uma relação responsável e consciente, com isso elas podem potencializar a nossa capacidade de nos educarmos, né? De a gente desenvolver habilidades. Então, eu trago essa reflexão aqui, tive a ideia de fazer esse experimento como uma medida de provocação, mas até também para compartilhar, né? essa, essa experiência, que é uma experiência nova, né? Raramente, né, a gente poderia fazer uma coisa muito diferente, muito nova, num semestre anterior, num semestre novo. Quer dizer, assim, esse experimento que eu estou fazendo, eu não poderia ter feito o ano passado, né, quando eu lecionei essa disciplina. Então, é uma coisa nova. Então, estou querendo usar essa oportunidade de compartilhar com vocês esse momento experimental e ouvir, quem sabe, o que vocês também têm a dizer, se vocês acham que vocês se sentem preparadas para isso ou não, se vocês acham que vocês têm a ganhar ou se vocês têm a perder com isso. Isso é uma das coisas que eu tenho curiosidade. Então, a Cristiane colocou aqui no chat, né, sobre substituição, né? Essa ideia de que empregos vão ser substituídos, vai haver uma demanda por outros cargos. Essa é uma preocupação fundamental. Então, será que vocês se sentem mais oprimidos ou talvez vê mais oportunidades? Isso é uma coisa que é relevante para a gente. Davi, pode falar. Rapaz, respondendo a sua pergunta, eu fico feliz por ter surgido o ChatGPT e gostaria, inclusive, que ele fosse tivesse sido entregue muito antes, para que quando chegasse na minha mão já mais aperfeiçoado. Porque, por exemplo, principalmente para academia, ele é muito bom, não para a produção do texto em si, o chatbot por aí, mas para compilação de vários conhecimentos, de várias leituras, das mais variadas, para compilar e juntar. Um uso que eu vejo que é interessante, que eu considero ético para os chatbots na academia, é o de compilação de diversas leituras, você pegar diversos livros, juntar e entregar para a inteligência artificial para que ela faça como se fosse uma análise global, para que você, a partir dessa análise global, possa aprofundar sua pesquisa. E nisso que eu utilizo, por exemplo, na produção de meu TCC, eu acho extremamente produtivo, porque eu entrego à inteligência artificial algumas leituras, peço para que ela me mostre quais são os pontos de divergência e conivência e convergência, e eu utilizo isso como norte para eu poder dar continuidade aos meus estudos, né? Então, eu acho que é bem produtiva para a academia e para a vida prática em geral. Sim. Você consegue dar um exemplo de 2 livros, 2 autores que você pede para ele confrontar, ou coisa assim? Por exemplo, como muitos dos textos da academia não estão na internet de forma muito disponível para o ChatGPT, acaba o ChatGPT ou outros chatbots, você tem que entregar
o livro para a inteligência artificial. Aí, por exemplo, eu tenho que entregar um livro de Orlando Gomes, um livro de Tartucci, um livro, inclusive, do professor da casa, Leandro Reinaldo da Cunha, e pedir para que ela lê esses livros e diga o que cada um autor falou sobre aquele assunto. É uma forma de você ter uma visão global antes de mergulhar nos assuntos. Um exemplo prático. Entendi. Você pode também enviar textos e pedir para que ela resuma textos para você ver se vale a pena você mergulhar neles, com base em um resumo mais definido. Certo. Essa é uma área que pode ser usada, e na disciplina do TCC eu comento uma coisa que eu acho que muitas vezes se perde, assim, que é a ideia de uma pesquisa exploratória. Você tem que fazer uma pesquisa antes de fazer uma pesquisa. Por exemplo, né? Antes de fazer uma monografia, você tem que fazer uma, uma pesquisa geral, né? Para se informar sobre os assuntos. Então, acho que o que você está falando se aplica mais nesse sentido, de você, às vezes, dar uma visão geral sobre o assunto, mais ou menos como a Wikipédia, né, como você está falando, mas tem um risco técnico, que você não tem uma garantia da qualidade da interpretação, tá? Porque se são textos em que existem posicionamentos claros, divergências claras, se essa análise já foi estabelecida nas publicações, aí ele vai ter uma maior precisão. Agora, se for a partir da interpretação do próprio modelo da linguagem, essa interpretação tende a ser mais pobre, mais prone, né? Maior tendência de estar inventando coisas, digamos assim, ou fazendo uma interpretação genérica, perdendo as nuances, os detalhes, tá? Então, nesse sentido, ele é bom, mas também é perigoso, porque ele pode te dar uma visão muito mais simples do assunto, mas como você falou, claro, você vai usar, digamos assim, para dar uma espiada, como se você estivesse folhando um livro na biblioteca e decidir se você vai ler ou não, por exemplo. E às vezes ele faz interpretações muito genéricas, né? Usa frases muito genéricas, não específicas, né? Então isso é um problema. Eu estava estudando um pouco o assunto e eu experimentei um comando que eu achei muito bom, que eu queria sugerir para vocês, que é: me dê exemplos de livros ou artigos que tratem sobre esse assunto. Então, você está falando sobre algum assunto, e aí você pede: me dê exemplos de livros ou artigos científicos que tratem sobre esse assunto. E aí você pode especificar o assunto, claro. Que é mais ou menos um instrumento para você usar outras formas de acesso, como o Google Scholar, achar os livros, achar artigos, né? Eu achei esse comando muito útil. Que existem vários outros que vocês podem usar, que que você não vai depender tanto da interpretação, que você vai julgar, né? Então esse é o ponto que eu quero destacar para vocês. O maior risco para a nossa relação com a inteligência artificial é a gente transferir o julgamento. Ela precisa ser um instrumento do nosso julgamento. Mas se a inteligência artificial lê o PDF lá e chega a determinadas conclusões, essas conclusões não podem ser exatamente as suas conclusões. Elas precisam te auxiliar no processo de você achar as suas conclusões. Então, assim como eu consigo
ver uma diferença muito grande entre a aula que eu dei e a aula que esses slides propuseram. Porque eu conheço bem a matéria, eu sei, digamos assim, a diferença. Mas se você não conhece bem a matéria, existe um risco muito grande de você simplesmente aderir àquilo que a inteligência artificial tá falando, sugerindo, e isso ser uma versão mais pobre do estudo, da pesquisa. Tá? Davi. Agora, professor, o senhor comentou que sentiu uma grande diferença na inteligência artificial, mas tem que levar em consideração também que a sua aula é muito aprofundada. É uma aula de ensino superior, com muitos assuntos muito mais profundos. Eu imagino que em assuntos mais introdutórios, algo de ensino médio, ensino fundamental, os chatbots, a inteligência artificial consiga desempenhar muito mais próximo do humano. Eu concordo com a linha que você está aderindo, né, de que a inteligência artificial ela vai ser melhor para coisas genéricas, né? Então, textos repetitivos, carta convite, textos de blogs que vão falar sobre assuntos sobre quais são as dicas para você melhorar a atividade física. Então, isso é uma coisa bem genérica, coisa que já está bem estabelecida. Então, quando é um conhecimento bem estabelecido, seja um conhecimento científico ou senso comum, ele é um bom instrumento. Né? E aí, para a gente, se eu estou fazendo uma aula no ensino superior e eu tento fazer uma aula em que eu consiga aprofundar questões, realmente não vai haver uma conexão direta. Tá? Então, essas inteligências artificiais não vão substituir a aula de um professor no ensino superior, mas pode substituir a confecção de um texto genérico sobre essas teorias, sobre os conteúdos. E aí eu vou discordar do que você falou, e essa discordância eu acho muito importante, sobre o nível de ensino. Quer dizer assim, isso não serve para o nível superior, mas serviria para o ensino médio ou para o ensino fundamental. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que é o seguinte, a gente tem que... Se um chatbot de texto genérico substitui uma aula da escola, é porque a aula da escola é basicamente um texto genérico. E uma aula de escola fundamental não pode ser apenas a reprodução de um texto genérico. Uma aula de escola precisa ser uma aula que desenvolva a habilidade dos alunos de ler, escrever, conviver socialmente, estudar, pesquisar. No ensino médio, a mesma coisa. E o ensino superior também. Por mais que eu esteja apresentando conteúdos, quando eu faço essas perguntas, essas provocações, o objetivo pedagógico, didático, é tentar empurrar vocês para a direção do desenvolvimento, tentar contribuir para algum tipo de habilidade. Faz sentido? Então, o problema é que nós temos um ensino médio de modelo expositivo. Assim como a gente tem um modelo expositivo também nas faculdades. E esse é um problema muito profundo que não está nem perto de ser resolvido. Então, esse é mais um risco de aprofundamento da desigualdade. Né? Você vai ter gente que muito habilidosa, muito capaz, que vai pegar essas ferramentas e vai ser capaz de ser muitas vezes mais produtivo, e você vai ter gente que vai ficar para trás, e se a gente continuar vivendo esse neoliberalismo, essa coisa de todo mundo competindo num mercado de trabalho cada vez mais inseguro, instável e tudo mais, então isso vai causar muita dor e sofrimento para muita gente, ao mesmo tempo que vai causar muito prazer, felicidade para muita gente.
Então, para quem está hoje se formando no Brasil, está muito mais fácil de trabalhar, por exemplo, em inglês, porque essas ferramentas ajudam muito a trabalhar com linguagem estrangeira, tradução. E está cada vez mais fácil, ainda não, mas já está ficando mais fácil, você participar como trabalhador do mercado de trabalho internacional. Você não está restrito às condições de trabalho locais. O que pode melhorar um pouco a renda das pessoas, mas também não é garantido. Então, são vários dilemas por aí que vocês vão testemunhar nos próximos anos. O que eu falei, pessoal, no chat, que acho que você está lendo aí, é que outro problema que eu vejo nas inteligências artificiais é que, como é muito fácil você produzir coisas com ela, conteúdo com ela, provavelmente nós veremos uma realidade aí de uma proliferação, uma inundação de conteúdos pela IA. E Isso. provavelmente na academia veremos muitos artigos de muitas pessoas que, na verdade, são artigos repetitivos feitos por inteligência artificial, o que acaba dificultando você encontrar o que realmente importa, que foi escrito por humano e que foi feito de forma mais aprofundada. Mesma lógica vai para fake news, vai inundar a internet de conteúdo falso. Isso tudo vai começar a dificultar e criar uma névoa, dificultando a se enxergar o que é verdade e o que é falso. Sim. Então, se torna mais necessária a habilidade educacional de distinguir o que parece uma fake news, o que parece uma notícia séria, né? De você se treinar para olhar para um texto e perceber, isso aqui está meio genérico, cadê as fontes, cadê o debate aprofundado, cadê a análise, né? Então, os conteúdos superficiais vão ser mais automatizados, mas, por outro lado, o valor da análise, o valor da interpretação aprofundada, o valor de você ter alguém que tem uma história, uma expertise e uma capacidade de relacionar diferentes assuntos, talvez isso seja mais valorizado. Bom, é isso. Espero vê-los bem na semana que vem. Aí, sem uso da inteligência artificial. Não sei, vou ver. Vou ver como vocês preferem. Vocês preferem uma aula expositiva, com slides genéricos, ou assim, a aula mais caótica, né? Baseada na conversa, no diálogo, às vezes no quadro, né? Então, nos vemos na semana que vem, gente. Um abraço.